Faz o seguinte, segura um pouquinho o Sargento Mourão aí, porque tem mais um assunto muito sério que eu quero ouvir aí o depoimento do sargento. Ele acompanhou a ocorrência, mas antes quero contar o início dessa conversa para quem está em casa. Segura aí, não tira o sargento aí que a gente já volta. Olha, gente, hoje à tarde tivemos um fato aqui bastante complicado, que envolveu queimadura. A gente está falando de incêndio, agora queimadura. Uma criança de 10 aninhos, ela estava com a prima e esta prima estava com algum produto, um envase, talvez uma garrafa de etanol. O que é etanol? Etanol é o álcool que as pessoas põem no carro, exatamente este combustível. E elas estavam ali jogando álcool em cima de um caracol e em dado momento elas ateavam fogo. Só que aconteceu uma explosão. E aí, gente, é claro que essa moça de 18 anos é prima dessa criança de 10 anos. E parece que houve uma explosão e atingiu esta criança. E aí vamos fazer o seguinte, agora eu vou voltar com o Sargento Mourão, com o Lucas, porque ele vai trazer os detalhes da dinâmica desse fato, que não se deve brincar com o produto inflamável. Elas estavam ali jogando no caracol, de repente aconteceu isso. O sargento atendeu a ocorrência, então o Lucas vai conversar com ele e vai trazer as informações desse caso, inclusive, como é que ficou essa criança, né, Lucas? Pode conversar com o sargento e atualizar a gente sobre esses dados tristes que foram registrados hoje à tarde aqui na nossa cidade. Lúcio, já vou pedir todas as informações para o sargento, mas antes eu queria trazer dois pontos aqui para a gente que, para mim, são os mais cruciais de toda essa história. A gente tem ali uma criança de 10 anos e uma adulta de 18 anos. É jovem, mas é adulta, já é legalmente maior de idade. E a gente vê ali essas duas pessoas cometendo ali uma crueldade animal, né, botando fogo em caracol, que já é uma maldade muito grande, e ainda assim, duas pessoas ali, uma jovem de 18 anos, uma criança de 10 anos, manuseando um líquido ali, um líquido combustível que pega fogo fácil, sem monitoramento. Bom, o monitoramento deveria ser da 18 anos, né? Mas sem o monitoramento de alguém que está ali evitando essa situação, ajudando a não acontecer esse tipo de problema que aconteceu. E aí a gente vê as consequências, que é uma criança de 10 anos agora internada com queimaduras pelo corpo todo, não é isso, sargento? Sim, nossa USA, né, Unidade de Suporte Avançado, ela foi enviada para o local pelo nosso Centro de Operações Bombeiro Militar, o nosso COBOM, onde chegando no local deparou com uma criança de 10 anos em um colégio onde a avó dessa criança foi pedir socorro e essa criança ela apresentava queimaduras na face, no pescoço, na região do tórax e nos braços, né, nos membros superiores. Então, foram queimaduras de primeiro e segundo grau, né? Lembrando que queimaduras de primeiro grau, o local fica bem avermelhado, e de segundo grau ela começa a criar uma bolha, né? Rapidamente o médico fez a análise dessa paciente e deslocou com ela ao pronto-socorro da UFO, onde foi, né, repassada às equipes médicas para darem os atendimentos posteriores. E, sargento, a gente estava até conversando aqui, apesar da queimadura de primeiro grau ser um pouco mais leve, né, menos danosa em teoria, em grande extensão ela pode ser até pior do que a de segundo grau. Sim, né, nós podemos ter uma queimadura de primeiro grau, se ela pega numa extensão muito grande, ela tem um risco de infecção grande também e também a desidratação, né, que vai causar naquele paciente, né? Então, tratando-se de queimaduras, né, todas as queimaduras elas carecem aí de uma observação minuciosa e devem ser tratadas o mais rápido possível. Perfeito. E aí esse tratamento agora que ela está internada, você consegue me explicar mais ou menos? Eu sei que não é a parte do Corpo de Bombeiros, mas como tem essa parte do socorro, para a gente entender agora, em caso de queimaduras, o ideal é sempre chamar o Corpo de Bombeiros, levar para o hospital, como que deve ser feito esse tratamento? Então, no caso de queimaduras, né, tenta resfriar o local, ligue no 193, né, até a chegada da nossa corporação, que posteriormente nós faremos ali um primeiro tratamento com os materiais, né, o soro, com o que for necessário para não agravar a situação daquela queimadura e posteriormente deslocaremos para o hospital de referência para dar aqueles tratamentos, né, interhospitalar, né, dentro do hospital. E foi um susto, né, sargento? Porque a ocorrência dessa garotinha, dessa jovem de 18 anos e dessa criança de 10 anos foi basicamente ao mesmo tempo do aeroporto, né? Então, sorte que a equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu se desdobrar ali para atender as duas e não causar maiores problemas, né? Com relação a essa criança de 10 anos, do jeito que ela foi atendida ali, tinha alguma indicação de um possível agravamento do quadro clínico ou ela estava bem dentro do possível? Olha, as equipes que estiveram no local avaliaram os parâmetros, né, dos sinais vitais dela, estava dentro dos padrões normais. Mas ela poderia sim, né, ter agravado a situação dela
principalmente porque a queimadura, quanto mais passa o tempo, mais ela vai, né, se mostrando aí os efeitos colaterais dessa queimadura. Principalmente quando pega aí, né, em parte de vias aéreas, né, ou pega na face, na região do pescoço, que é uma região aí onde pode criar um inchaço aí e a criança ter aí um quadro pior. Sargento, por final, para a gente já ir devolvendo para o Lúcio comentar um pouco sobre essa situação, eu queria saber o seguinte: eu comecei esse vídeo falando sobre o risco enorme ali dessa criança de 10 anos manuseando esse etanol junto a essa maior legal, né, de 18 anos, e que causou esse problema. O Corpo de Bombeiros tem algum tipo de orientação específica para situações como essa? Tipo, apesar dela ter 18 anos, não deixa a criança manusear, nem sob uma fiscalização ali, um monitoramento dos pais, de maiores. Tem alguma recomendação nesse sentido? Olha, se tratando de criança, né, a gente não pode subestimar a capacidade delas, né, de causar um acidente, né? Principalmente porque muitas vezes você deixa um vasilhame ali próximo da criança, ela não conhece, ela vai querer pegar, vai querer cheirar. Muitas vezes a criança ela vai querer virar, né, para ver, e aquele líquido pode derramar. Se adulto, né, acontece acidentes, né, envolvendo combustível, né, manuseando o combustível, imagine uma criança próxima. Então, todas as vezes que for mexer com algo que traz um risco tanto para adulto quanto para criança, fiquem atentos, não deixem as crianças manusearem. Muitas vezes a criança pode estar com um fósforo, pode estar com um isqueiro, né? E se tem um adulto ali manuseando ali um líquido ali inflamável, pode ser que venha a acontecer. Quando as equipes nossas chegaram no local, né, a criança já havia ocorrido o fato, então não tem como, né, a gente afirmar o que foi que levou a acontecer de fato aquela situação para ela sofrer essas queimaduras. Perfeito, sargento, muito obrigado, parabéns pela ocorrência mais uma vez. E fica essa orientação, né, Lúcio? Para começar, não deixar a criança brincando com esses tipos de combustível, né, de álcool ali, que é extremamente incendiário, e parar com essa crueldade com o bichinho, né? Coitado do caracol também. Tem gente que joga sal, tem gente que põe fogo. Não é legal isso, né, Lúcio? Com certeza, não é bacana. E olha, a recomendação: com água e fogo não se brinca em hipótese alguma. Ambos são traiçoeiros. E agora essa menininha, parece que o desespero da família foi tão grande, no momento que ela queimou parte do pescoço, das mãozinhas, que a família ficou desesperada. E aí a família pegou ela e levou até uma escola próxima ali. Aí a escola chamou os bombeiros. Então imagine o sofrimento dessa criança. Por isso ela era inocente. A adulta, já 18 anos, tinha um pouco mais de noção do perigo, mas infelizmente estava ali brincando com o caracol, se divertindo com o animal, e de repente houve essa explosão. Agora, eu tenho a maior curiosidade de saber de onde é que essa moça de 18 anos conseguiu metanol. Pegou de algum carro, em casa, comprou num posto de combustíveis? Qual foi ali a forma que ela teve acesso a esse produto que é altamente inflamável? Meu senhor, minha senhora, é o etanol, é o álcool, aquele mesmo produto que põe no carro. Ou gasolina ou álcool, certo? É um produto perigoso, ele é realmente inflamável. E aí imagina a explosão que atingiu essa criança, o desespero da família. Que bom que aqui em Uberlândia tem um hospital que é especialista ali no atendimento a queimados. Ela está recebendo com certeza os melhores atendimentos. Por ser criança também, vamos torcer para que ela se recupere e saia dessa numa boa.